Pai Santo, meus irmãos, pode tomar o nosso assento. Glória a Deus. Vamos estar discorrendo aqui de 3 textos, mas creio que vai falar com cada um de nós, né? Já falaram comigo, então não é diferente que vai falar de novo, né? Amém? Eu queria que abrisse em Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, ele é um texto, né, recheado de milagres, né? Muitos milagres Jesus fez aí nesse versículo, nesse texto de número 8, né? Já na epígrafe aí diz que ele cura um leproso, né? Depois lá no versículo 5, ele cura um criado de um centurião. E depois ele cura a sogra de Pedro. E muitas outras coisas vêm daí para frente. Então esse é o Deus que nos reúne nessa noite para fazer menção da sua palavra. Glória a Deus por isso, né? Capítulo de número 8, lá no versículo de número 8 e 9, que vai falar aí do centurião. Graças a Deus. Vamos lá? Diz o texto: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma só palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Que palavra, né, irmãos? Os princípios do reino de Deus, né? Esse texto é um princípio do reino de Deus para nós, os cristãos, né? Aqui, a gente está falando aqui de nível de autoridade. Uma hierarquia de autoridade. Nós podemos olhar aqui, ver o texto, que o centurião, ele vai até Jesus e ele pede, que clama ali pelo um milagre, não para ele, mas para o seu criado, ou o seu servo. Jesus fala para ele: eu irei lá. E ele falou: não, você não entendeu. Eu sou um homem falho, pecador, eu não sou digno que você entre dentro ou debaixo do meu telhado, ou dentro da minha casa, enfim, na época, havia aqueles alpengers, e ele foi tão simples, tão humilde, que ele: peraí, o Senhor entrar dentro da minha casa, embaixo do meu telhado? Puxa vida, eu sou um homem que eu tenho lá meus soldados, sobre a minha autoridade. Olha aqui a humildade dele, que ele transfere essa autoridade para Jesus. Ele fala: não precisa você entrar lá, sou um homem pecador, então, mas eu tenho confiança, eu tenho plena fé que se uma palavra liberada, meu criado será curado. Aleluia. Ele reconhece ali o poderio do Senhor, o poderio daquele que ele foi até ele para obter ali um milagre que nem para ele era. Um milagre que nem para ele era, para alguém que estava às suas ordens. Então a gente vê agora ele se compadecendo de alguém que estava ao lado dele
e foi até Jesus pedir pelo seu criado. E Jesus, claro, na ótica, no queiroz de Deus, ele já sabia de tudo que iria acontecer naquele momento. Ele fala, eu irei lá. Mesma coisa ele fala para os que foram enviados por Marta e Maria, avisar ele que Lázaro estava enfermo. Os irmãos que lêem a Bíblia sabem, que elas enviaram enquanto ele estava com saúde, enquanto ele estava bem, com saúde não, porque ele já estava doente. Mas elas vendo que ele não estava legal, então enviaram alguém para avisar, teu amigo está enfermo. E Jesus disse, eu irei curá-lo. E se passaram então os dias, aí ele fala com os seguidores e diz, me convém ir até a cidade, porque Lázaro, meu amigo, está morto. Aí os que estavam com ele falaram, peraí, mas se já está morto, o que tu vai fazer lá? Aleluia. O que tu vai fazer lá? E ele foi, mesmo assim, E o milagre, não sabe que ele então fez ali um grande milagre. Aleluia. Nesse texto aqui, Jesus está percorrendo, desde o capítulo 7, ele está percorrendo, trazendo um ensinamento ao povo. Os dois fundamentos, ele está trazendo ali, explicando sobre os falsos profetas. Ele está falando no capítulo 7 também de as duas portas, as duas estradas, os dois caminhos. Ele está trazendo uma série de ensinamentos para o povo. E quando ele chega no capítulo 8, ele se depara então com esse centurião. Esse centurião, ele era um homem de alta posição. E é aqui que eu gostaria que nós pudéssemos junto entender. Nós podemos ver que a posição não opera milagre. A posição da pessoa não faz com que o teu irmão, a tua irmã, teu filho, alguém receba algo de Deus. Cargo eclesiástico não vai fazer diferença nisso. Aleluia. Uma vida, ser humano, ele não consegue alcançar isso daqui, se primeiro ele não colocar Deus acima de tudo. E foi o que esse homem fez. Aleluia. Ele falou, eu sou pecador, eu reconheço que eu não sou digno. Em outras palavras, eu poderia falar, não sou digno de estar falando contigo aqui, Mas para pedir um milagre, eu preciso falar. Mas embaixo do meu telhado, não sou digno de receber. Jesus falou para ele que iria. Quando ele fala isso aqui, Jesus fala para ele então, teu criado ficará bom. Aleluia. Irmãos, olha o poder da palavra liberada, aleluia, através de uma fé de uma pessoa só, que manifesta ali um afeto tão grande, um reconhecimento, uma humildade também diante do Senhor, e ele libera uma palavra e ele vai embora. Vocês lêem o texto, vão entender. Ele vai embora. Quando ele está chegando, os outros vêm ao seu encontro. Falam, o criado está bom. E aqui a gente vê a falha no ser humano. Ele liberou ali, ele expressou ali uma fé tão grande, ele expressou uma humildade tão grande diante de Jesus. Aí quando ele encontra o seu criado trazendo as boas novas para ele diz assim, peraí, mas que hora foram em que ele ficou bom? E aí o criado falou assim, X hora. Aí ele, foi a hora que o mestre falou. Aleluia. Glória a Deus. Foi a hora que o mestre falou que o meu criado ficava bom. Glória a Deus. Reconhecimento, irmão. Poderio de Deus. Glória a Jesus. Nível de autoridade. Não é porque ele tinha a tal autoridade que ele ia, de repente, intimar ou dizer, então vamos lá em casa.
né? Eu também sou homem de posição. Vamos lá em casa, então. Já que você prontificou, largue tudo isso e vamos para lá. Ele foi diferente. Ele falou, eu reconheço que tu tem poder. Eu reconheço que tu tem mais autoridade do que eu. Libera uma palavra aí de cura, de milagre. E não precisa ir embaixo do telhado da minha casa. Aleluia. Esse é o reconhecimento que todos nós precisamos ter. Poderio de Deus, nível de autoridade. Às vezes a gente está passando por algum perrengue na vida e a gente pede oração para todo mundo. E a gente esquece a gente dobrar o joelho e falar, Senhor, tu é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vi um rapaz, esse que é um católico, amigo meu. A sua mulher está 3 horas na madrugada ruim. E ele levantou, dobrou o joelho, diz ele para mim assim, ó, ele falou, Senhor, eu não tenho vida boa financeira. Minha esposa está nessas condições. Puxa vida, faz algo por ela. Ele falou que 30 minutos depois a mulher foi melhorando e no outro dia nem para o hospital precisou ir. Olha aqui, a expressar diante de Deus um coração sincero foi o que este homem fez. É esse que a palavra diz, ó, o coração aquebrantado, atrito, esse Deus não o desprezará. Aleluia. Aleluia. Confiança mesmo em Deus, como esse homem aqui teve. Glória a Deus. Mas vamos aí para o livro de João. Lá no capítulo 19 de João, nós temos mais aqui um nível de autoridade também. Capítulo 19 do Evangelho de João, o versículo de número 9 e 10. Aqui vem trazendo aqui uma série de comentários, de ensinamento, de tantas coisas aqui, que foi a hora em que Jesus sai lá no deserto do Getsemane, né, que é a história que todo mundo sabe, e aí no versículo 18 ele vai aí perante Anás, depois Pedro nega ele, depois lá no 18 Anás interroga Jesus, depois lá no 25 de novo Pedro nega a Jesus, lá no 28 Jesus perante o Pilato, lá no 33 Pilato interroga a Jesus. Esse é o processo para chegar aqui agora, no que a gente vai estar lendo, né? Que ele traz a continuidade. Pode ver que o 19 não tem epígrafe, né? Então ele vai para o 19, lá no versículo 8, a gente está resumindo, a gente podia parar e pregar em cima disso daqui, né? Que tem mensagem aqui para muito tempo. E no versículo de número 8, ele diz assim, ó, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. O versículo 10. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade? Olha aí, entrou autoridade aqui, ó. Para te soltar, ou autoridade para te crucificar? Ele faz uma pergunta aí para Jesus. Aí Jesus no versículo 11 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso
quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aleluia. Olha a posição que ele colocou Judas aqui. Né? Isso aqui veio através de Judas. Então ele faz uma pequena lembrança aqui de quem o entregou. Aleluia. Mas o que eu quero falar aqui novamente, irmãos, é a autoridade. Olha o que o Pilatos diz. Tu não sabe que eu tenho autoridade? Claro, isso aí todo mundo sabe, né? Nós temos aqui o Xandão, né? É um homem de autoridade. É ou não é, irmãos? Pode criticar ele, mas é um homem de autoridade. Sim ou não? E pegamos tantos outros ministros aí. Nós vamos pegar a Camboriú, há um homem, há uma polícia entre celas e tal. Mas tem um homem que tem maior autoridade, que é o prefeito da nossa cidade. Se a polícia prender alguém e o prefeito se manifestar, fala, solta ele, o delegado tem que soltar. Vocês sabiam disso? Este homem tem autoridade. Aleluia. Este Pilato tinha essa autoridade. Que nem ele fala aqui, eu tenho autoridade para absolver ou para crucificar. Olha aqui onde que Jesus, ele poderia falar, peraí, é ou não é, irmão? Né? Jesus podia falar para ele, ó, peraí, você não tem nenhuma autoridade sobre mim não, pai. Isso aqui vai ter que se cumprir, pronto, e deu. Né? Foi o que ele falou para Pedro. Né? Estão andando e o pessoal lá meio cercaram ele. E Pedro falou, peraí, vamos clamar aqui que Deus, né, manda fogo do céu? Jesus falou, não, Pedro, fala isso não. Aleluia. Se eu quisesse, Deus enviaria anjos para pelejar. Então, esse homem aqui, ele, com toda essa autoridade, Jesus transfere essa autoridade para quem tinha dado autoridade para ele. Falou, nenhuma autoridade teria se de cima não lhe fosse dado. Está entendendo? Que não há ninguém com tamanha autoridade se não tem um superior a ele. Eu falei aqui de tribunais. Mas se o tribunal, ou se as câmeras e tal, se reunir e falar, vamos tirar o Xandão fora, vai tirar. Mas é um homem de autoridade e que tem que ser respeitado. Então, quando Pilatos fala, tu não sabe que eu tenho poder ou autoridade, Jesus concorda com ele. Sabe, sim, eu sei. Mas nenhuma autoridade teria se não fosse dado pelo meu Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, isso aqui pode estender em qualquer lugar. Na área familiar, na empresa, em toda parte da nossa vida. Essas autoridades sempre vai existir, sempre vai existir. Na nossa casa, o pai ele é a maior autoridade, depois vem a mãe, né? A mãe não, o pai não está, a mãe tem essa autoridade. O pai e a mãe não está, a autoridade cabe sobre o filho mais velho. E aí vem a hierarquia, que deve ser obedecida, né? Deve ser obedecida. Aí vem a hierarquia, o mais velho não está, vem o outro não está, vem o outro, até o que vai pegar uma madeira lá e vai falar, agora é comigo mesmo. Né? Mas tem uma hierarquia de autoridade. E há pouco você conhece o nível de autoridade assim, né, irmãos? Eu fui mestre de obra há muito tempo. E lá na construção, a gente se deparava com situações de pessoas que eles só conheciam o direito deles. Mas o dever não conhecia. E a gente tinha uma luta com aquilo ali, irmãos. Assim, eu nunca despedi ninguém da empresa. Nunca mandei falar, vem cá, vai embora. Nunca. Não tem uma pessoa que possa falar isso aqui, não. O pastor Franco Alvim mandou embora de uma empresa. Quando eu via que não dava, eu falava, vem cá. Senta aqui, vamos conversar.
até onde eu posso te ajudar, para a pessoa, né, poder, né, se ajustar na empresa, porque a empresa precisa e o empregado também precisa. Então os dois precisam um do outro. E a gente conseguia ajustar. Todos os problemas, a gente tinha a solução. Só não tem solução quando não há essa compreensão, né, do encarregado para com o funcionário. Aleluia. Mas a autoridade a gente tira. Mandar embora. Não quero me incomodar. Não é assim que as pessoas agem? Eu não quero me incomodar. Vai embora. Pega outro. Eles pegam mais ruim, né? Mas pega. Não serviu, vai embora. Esse é o nível de autoridade. Mas a autoridade com bom senso é a melhor autoridade que tem. Né? É a maior autoridade que tem. Quando essa autoridade que a pessoa tem, ela é compartilhada com todos. E dentro de uma empresa, então consegue se estabilizar uma empresa onde ela vai fluir e os empregados vão estar bem, né, agasalhados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ainda em frente. Lá em Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. O versículo 1 diz assim, ó, seja constante o amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, olha aqui, ó, pois algumas pessoas da época, né, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Já pensou nisso daqui? A hospitalidade da pessoa. Aqui está dizendo assim que essas pessoas, mesmo não sabendo do que eles praticavam, eles foram visitados por anjos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele, no versículo 3, diz assim, ó, lembrai-vos dos encarcerados. Aleluia. Eu estou dentro do nível de autoridade. Se dentro dessa esfera de autoridade, eu falei agora, se eu conseguir, né, espalhar ela, a gente vai alcançar vários lugares. E a gente vai encontrar vários problemas. E o versículo está dizendo assim, ó, lembrai-vos dos encarcerados, como ser preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis maltratados. É aqui que a gente entende daí. Eu falei aqui dentro de uma empresa. Aleluia. Eu tinha um rapaz que ele chegava 7h10, todo dia. E 7 horas já tinha que estar pegando a ferramenta e indo para o seu setor. Ele chegava 7h10. E eu pensando, vou ver até onde que vai. Vou deixar até que alguém, né, vai abrir a boca. Sempre tem, né? Aquele que vai, uma hora vai, né? Vai pular. E passou-se um mês e pouco. O rapaz chegou atrasado. Mas chegou, né, exagerou, ele chegou a meia hora. Eu falei, oh, e daí, o que aconteceu? Mas não, de boa, perguntei, né? Eu não sabia o que tinha acontecido. Ele falou assim, mas o Luciano pode chegar. Eu não. Eu falei, opa, então hoje encerra todo o problema. Deu a hora do café, chamei o menino. O que está acontecendo? Ele falou assim, ó,
minha esposa não leva a minha criança na creche. Eu tenho que levar. Até eu ir na creche, esperar abrir, entregar e voltar, é o que eu chego atrasado todo dia. Falei, pronto, então vamos resolver o problema? De que forma? Falei, tu vai fazer esses 10 minutos antes da 1 hora que nós começa, ou então depois das 5 horas que a gente vai embora. Fiquei tirando prego, um plano de madeira, e ele aceitou. Tá, então peraí. Às 4 horas da tarde, a hora do café, falei, ó, tem mais 10 minutos aqui, fique todo mundo aqui. O Juliano, fulano e tal, aqui, ó. Contei a história, todo mundo sabia. Eu falei, ó, tá resolvido o problema dele. Os 10 minutos ele vai continuar chegando atrasado. Mas ele vai ficar 10 minutos aqui depois para repor esses 10 minutos. Eu falei, então ninguém pode abrir a boca aqui, tá? Tá resolvido? Todo mundo concordou. E o menino ficou na empresa um tempão. É fácil, né? Para resolver, não precisa mandar embora. Aleluia. Então, no nível da autoridade, no bom senso, você resolve um monte de coisa. Vamos em frente ainda. Como se estivesse sofrendo os maltratos com ele também. No versículo 4 diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então aqui que eu falei, o texto que nós lemos lá em Mateus, ele traz um leque para a gente ministrar dentro desse nível aqui. Porque o que está falando aqui não é um tipo aqui. Deixa eu voltar aqui. Julgará os impuros e adúlteros. Os impuros que está dizendo não é aquele que é impuro. Aquele que é impuro de coração. Adulto de coração. Que não entende você, que não entende fulano, que acha melhor, né? Essa pessoa, ele está abusando do nível de autoridade que ele tem. Isso, a gente podia entrar em vários lugares aqui. Poderia entrar assim. Que as horas não alcançam, mas eu quero só dar uma pincelada aqui dentro disso daqui, ó. Como que eu vou ensinar se eu não sentar para aprender? Foi aqui que começa. Como que eu vou liderar se eu nunca aprendi o que é liderar? E às vezes a pessoa, ele consegue criar situações porque ele não sentou para aprender, mas ele quer ensinar. Então, para me ensinar, eu tive que sentar e aprender. Para mim ser um obreiro, eu fiquei 6 meses orando de joelho atrás do altar. Todo dia tinha culto. Me converti a Deus é muito. Vocês sabem como é que é. Hoje está mais light, né? Mas na época minha, eu tinha que quer ser obreiro, seja submisso. Obedeça às ordens. E eu estava sob a ordem de alguém. E eu plantava ali todas as noites 1 hora de oração. Aí a gente estava terminando aquela hora, a gente pensava, puxa vida, hoje eu vou dirigir o culto. Era a maior alegria da gente, né, meu? Dirigir o culto. Achava tão bonito. Aí levantava, o cara ficava do lado, pegava o microfone. E nem aqui ficava ele. Eu ia lá para a porta, eu ia lá para o banco. 6 meses. Mas eu aprendi, gente, uma coisa que eu aprendi foi orar. A oração, meu irmão, eu aprendi a orar. E eu posso orar 1 hora, posso orar 2 horas, isso não me cansa. Não estou falando assim, agora porque eu consigo, eu não posso exigir de ninguém, porque cada um é cada um. Eu não falei do nível de autoridade,
não é porque tem aquela autoridade, eu tenho que impor essa autoridade, ou isso daqui para todos. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem o primeiro dia que ele vai dirigir o culto, maior alegria, né? Aí vem a primeira mensagem para ser pregada, né? Faz uma semana de estudo, chegou no dia não sai nada, dá um suador, né? Dá um suador na gente e não sai nada. Aleluia. Porque, sabe por que isso acontece? Porque a gente está naquela expectativa que hoje, né? Aí o Senhor fala, você não faz nada. Se tu não estiver embaixo do meu poderio, da minha autoridade, com a tua autoridade, tu não vai a lugar nenhum. Aí dá uns brancos nos textos, né? E o cara tem uma mensagem para 2 horas, aí para 15 minutos e acabou. Não tem mais Bíblia. Agora, quando aí a gente começa a aprender que a gente está na dependência de Deus, que há uma autoridade acima. Né? Senhor, hoje eu não tenho nada para apresentar, mas eu sei que tu tem. De mim mesmo, hoje eu não tenho nada a apresentar para a igreja, mas eu sei que o Senhor tem. Aí a pessoa abre um versículo e fala com a igreja. Abre um versículo e fica 40 minutos falando. Não é porque Deus entende, porque é com Ele o compromisso. Aleluia. É Ele que vai trazer a palavra. É Ele que vai trazer o reflexo pelo seu Espírito. É Ele que vai fazer isso. Glória a Deus. Não é o homem. O homem é o canal só. Aleluia. E mais nada ele pode fazer. Agora, quando ele fica na dependência de Deus, então, aí Deus começa a falar. Aí Deus começa a trazer a palavra revelada, Deus começa a trazer a palavra de versículo, texto, e vai dando para a pessoa. E então, ali Deus vai começar a falar com as pessoas. Aleluia. Porque o homem em si mesmo não tem nada a apresentar. Mas quando ele se coloca, aleluia, embaixo de uma autoridade que ele precisa obedecer, então aí Deus fala comigo mesmo agora. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus filhos? Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Quando eu vi aí, pastor. Glória a Deus. Você coloca em pé agora, pô.